Bom, continuando então, né, a parte de dimensionamento de engrenagens por fadiga, né, o capítulo 14 do livro do Schigle, essa é a videoaula parte 2, né. Na parte 1 a gente falou sobre como que a engrenagem pode falhar por fadiga, né, e a gente falou então da fadiga por flexão e da fadiga por desgaste, né, desgaste de contato. E aí nós discutimos sobre as equações que eu tenho que atuar, né, julgar, né, ou para poder fazer os cálculos, que são essas equações de tensão admissível e tensão atuante para flexão, né, e as equações de tensão admissível e atuante para desgaste. Então, essas equações possuem uma série de fatores de correção que a gente vai ver agora aqui nessa videoaula, tá? Então, primeiro a gente colocou, como a gente já tinha comentado, né, alguns fatores de correção são comuns a ambas equações, de flexão e desgaste, e alguns são específicos, né, ou para flexão ou para desgaste. Então, primeiro a gente vai falar dos fatores de correção que são específicos para flexão, ou seja, eles só aparecem nas equações para tensão admissível ou tensão atuante de flexão, tá? Então, na ordem que aparece no livro, né, o primeiro que vai aparecer é o fator geométrico, tá, de resistência à flexão, né, ele vai sempre colocar as letras, né, sempre entre parênteses, no sistema internacional e no sistema americano, né, a letra que é usada na equação respectiva. Esse gráfico mostra, né, com esse fator geométrico, né, que depende muito do número de dentes, né, que a engrenagem vai ter. Esse gráfico é específico para a cilíndrica de dentes retos. Então, basicamente, eu vou jogar aqui o número de dentes do pinhão e bater com o número de dentes aqui, ó, da coroa e acho o valor do fator geométrico aqui, ó. Ele pode ser determinado por esse gráfico ou também tabelado, tá? No livro do Schigle ele não coloca tabela, né? Eu busquei uma tabelinha no livro do Norton, tá? De Machine Design, que ele pega em função do número de dentes, né? Tá resumida, é claro, essa tabelinha, mas você vê como é que ele varia ali mais ou menos o valor desse parâmetro, né? Esse fator geométrico para cilíndrica de dentes retos. São gráficos experimentais, né? Para poder determinar o que seria a influência desse parâmetro geométrico. Para as engrenagens helicoidais, né, lembrando que o capítulo 14 ele trata especificamente de cilíndrica de dentes retos e cilíndrica helicoidal. Então, para as helicoidais, ele também coloca alguns gráficos. Aqui ele tem um gráfico para uma coroa com 75 dentes, né? Então, eu vou pegar, de acordo com o ângulo de hélice, pego o número de dentes da coroa, né, para um pinhão, né, com 75 dentes, ou a coroa pode ser 75 dentes, né, você vai avaliar o pinhão, e aí você acha o valor do fator geométrico. Se você tiver uma das engrenagens com um número de dentes diferente de 75, basta julgar nesse outro gráfico que vai permitir você fazer uma correção, tá, desse número de dentes. Repare que para 75 dentes ele está exatamente em cima de 1. Né? Se eu tenho mais 75, ele aumenta um pouquinho, menos ele diminui um pouquinho. Pode ver que são valores aproximados, né? A gente vai poder até comparar que a quantidade de fatores de correção que eu tenho na norma da AGMA chega até a ser um pouco exagerado, né? A quantidade. E alguns deles são bem sutis, né? A aplicação desse fator, né? O valor dele não é muito significativo. O próximo, né, o segundo fator que é exclusivo para flexão, seria o fator de correção de espessura do aro, né, que ele chama de KB. Basicamente uma engrenagem, né, que não é toda maciça, não é sólida, que eu coloco aros, né, então pode ser que ela falhe no aro, né, então isso daqui é para evitar que ocorra uma falha no aro, né, da engrenagem. Então eu vou usar essas equações para poder calcular o KB. Ele vai ser em função do parâmetro MB, né? E esse MB é calculado pegando um TR sobre HT. O que significa esses dois termos? Basta olhar nesse gráfico, nessa figurinha que está lá no livro, né? Aqui é o TR e o HT. A gente dá para saber o HT é a altura do dente, o TR é essa largura do aro, né? Então, julgando aquelas equações, eu posso também trabalhar com esses gráficos, né? E eu vou ter uma ideia do que seria esse fator de espessura do aro, né? O valor do KB. Posso ver que ele vai variar ali entre 1 até aproximadamente 2,4, tá? Então, ou seja, pegando esses gráficos, ou essas tabelas, né, essas figuras, a gente consegue facilmente, para as engrenagens que nós estamos dimensionando, né, para a aplicação que eu for dimensionar, determinar o que seria, né, esses fatores, né? O terceiro fator específico para flexão é o fator de ciclagem de carga para flexão. Esse é o fator que vai determinar a vida útil que você quer para a sua engrenagem, tá?
lá na equação de desgaste vai ter um outro parecido com esse. Não é exatamente o mesmo, né? Mas ele vai ter a mesma função. Se você estiver dimensionando para 10 a 7 ciclos, né, que representa vida infinita, o yn é igual a 1. Né? Se você tem uma vida diferente disso, você joga nesse gráfico e determina o que seria esse fator de ciclagem de carga para flexão. Tá? Repare que é muito parecido com o gráfico de fadiga que nós já estudamos, né? O gráfico da curva S, da curva que determina, né, a tensão, né, o SN, a tensão em função do número de ciclos. Tá? E ele tem aquele cotovelo, né, próximo de 10 a 7 ciclos, né, entre 10 a 6 e 10 a 7 ciclos, que representa a vida infinita. Né? O quarto parâmetro que aparece, o quarto e último parâmetro exclusivo para flexão que aparece no livro, é o fator de segurança da AGMA. Tá? Ele é definido pela AGMA e basicamente ele é tabelado, né, dado pela norma, e ele usa a equação que ele mostra para poder calcular esse fator, nada mais é do que a equação da tensão admissível, e aí você vai pegar essa equação e isolar o SF, né? Aqui, ó, passa o SF para o outro lado, passa a tensão para baixo dividindo, né? Então eu tenho aqui basicamente essa equação, vem dela, né? E na prática ele é definido esse fator de segurança pela AGMA, tá? Agora vamos ver os fatores que dependem, os fatores de correção aplicados especificamente para desgaste, tá? Se não me engano são 6 fatores aí específicos para desgaste. O primeiro que o livro apresenta é o fator geométrico de resistência ao crateramento, tá? Ele é calculado por essas equações, né, para engrenagens externas ou internas. Nessa equação vai aparecer um parâmetro que é esse Mn, né? Ele vai ser igual a 1 para engrenagens cilíndricas de dentes retos, porém para engrenagens helicoidais existem outras equações para calcular quanto que vale esse Mn da equação. Esse Mn é o fator de razão de partilha de carga. Tá? O Mg, que aparece também aqui, é a razão de velocidades, né? A razão de diâmetros ou de número de dentes do par de engrenagens. Esse fator de razão de partilha de carga, né, como já foi falado, para cilíndricos de dentes retos ele é adotado igual a 1. Para as helicoidais, no caso de eu ter uma razão de contato de face maior que 2, eu vou usar essas equações. Então, eu uso um Pn, que é o N maiúsculo, né, que seria o passo de base normal. Então, eu vou pegar o meu passo normal, multiplicar pelo cosseno de φn, né, para determinar o que seria esse parâmetro. E o Z que aparece ali é o comprimento de contato. Tá? Esse comprimento de contato é aquele parâmetro que nós vimos lá na parte cinemática para poder calcular razão de contato. Tá? Essa equação pequenininha aqui é aquela equação que nós vimos lá no capítulo 13, né, para calcular esse comprimento de contato. Tá? Nessa equação aparece ali o raio de base, né, que a gente também viu a equação como calcular o raio de base. Então aqui não tem nenhuma novidade para a gente não. Então fazendo essa contaiada toda você determina quanto que vale esse fator geométrico. Tá? O coeficiente elástico, né, que é o CP, que é o parâmetro que vai estar lá multiplicando lá no início da equação, ele é calculado por essa equação, depende do coeficiente de Poisson, né, do material que está sendo usado para o pinhão e para a coroa, e do modo de elasticidade. Né? Ele também pode ser tabelado. Né? O livro do Stigler passou para o coeficiente de Poisson aqui de 0,3, né, para vários tipos de materiais, o que seria esse valor de coeficiente elástico que eu poderia usar, né, para determinadas situações, tá? Para vários tipos de materiais. Tá? Que é um resumo, né, do que a norma especifica para vários materiais. Depois ele fala do terceiro, seria o fator de condição superficial, né? E esse é um fator até um pouco engraçado, né? Porque olha só, ele procura quantificar o efeito do acabamento superficial nas engrenagens. Porém, eles não são quantificados pela AGMA. Fica a critério do projetista usar o valor que ele quiser para esse parâmetro. Né? Normalmente, né, quando o projetista não quer detalhar isso, né, esse acabamento superficial não é relevante, né, para o projeto, ele usa os R igual a 1. Né? Quando você sabe que você tem um efeito muito prejudicial causado pelo acabamento superficial, você pode usar esse parâmetro maior que 1. É como se fosse um fator de segurança extra, né, que você vai acrescentar ali no seu projeto. Tá? Como eu falei anteriormente, né, a quantidade exagerada de fatores de correção
acaba ficando um pouco exagerado mesmo a interpretação de cada um desses fatores, tá? Como eu já falei anteriormente também, nós estamos aprendendo todos os fatores de correção da norma da AGMA para poder aplicar, e depois nós vamos aprender um outro método mais simples, com muito menos fatores de correção, tá? O quarto fator de correção que aparece para desgaste é o fator de razão de dureza, tá? Que basicamente ele procura ajustar as resistências superficiais, né, para que haja um desgaste uniforme devido à diferença do número de dentes que eu tenho, né, no pinhão e na coroa, tá? Ele é calculado por essa equação, né, e ele depende da dureza, né, da dureza dos materiais usados para o pinhão e para a coroa, tá? Então, jogando nessas equações aqui, para determinar o que seria o A', né, para jogar naquela equação, eu determino o que seria esse fator de razão de dureza. Pode observar que cada fator desse acrescenta, né, outras equações que você vai ter que fazer cálculos, né, baseado, na maioria das vezes, em alguma propriedade mecânica do material, né, uma dureza, ou né, um modo de elasticidade, né, algum parâmetro do material para poder determinar o fator de correção. Também tem um gráfico, né, que o Shigley mostra, né, da AGMA, para fazer uma determinação do que seria esse fator de razão de dureza, tá? São formas diferentes. Ou eu uso a equação, ou eu posso trabalhar com gráfico também que me permitem fazer essa interpretação do parâmetro, tá? Aqui eu estou mais ilustrando mesmo todos esses fatores, né? Quando vocês tiverem que resolver um problema, basta você pegar, né, esses gráficos e julgar os valores do dimensionamento do problema, que vocês vão fazer estimativa do que é o valor de cada um desses fatores, tá? O quinto é o fator de ciclagem de carga para desgaste, né? Como eu comentei, lá em flexão eu tinha um fator desse, né, que era muito parecido com esse, aqui eu também tenho, né? E é a mesma história, para 10 a 7 ciclos ele vale 1. Né? Se eu tenho valores diferentes de 10 a 7 ciclos, eu vou ajustar por essa curva, tá? Eu determino o que seriam os valores desse fator de ciclagem de carga para desgaste, tá? Então, ou seja, é aqui nesse ponto que entra a vida útil que eu quero para minha engrenagem para desgaste, né? Então, se eu quero vida útil, vai ser acima de 10 a 7 ciclos, né, para desgaste, tá? Para vida útil infinita, né? E o sexto, né, parâmetro, né, o fator de correção, que é específico só nas equações de desgaste, é também muito parecido com o que existe lá na flexão, né, que é o fator de segurança, né? Ele usa uma letra diferente para diferenciar o fator de segurança para flexão do fator de segurança para desgaste. Como que ele obtém a equação para determinar isso? Ele pega a equação de tensão admissível e isola o valor desse SH, né? E ele tem a equação para especificar o que seria esse fator de segurança. Ele é dado, né? Ele é definido pela norma, tá? E por último, né, os fatores de correção que aparecem em ambas equações, tanto nas equações de flexão quanto nas equações de desgaste, se não me engano também são mais 6, né, fatores de correção. Então o primeiro que o livro apresenta é o fator dinâmico, o KV. Então ele considera os efeitos dinâmicos, né, atuantes nas engrenagens, que pode provocar erros de transmissão. Então ele depende muito ali, né, da velocidade, é claro, né, e de um parâmetro que é esse QV, que define a qualidade da engrenagem. Então, usando essas equações, né, eu posso especificar o que seria esse KV, e aparece aqui o A, que é esse parâmetro que é calculado por essa equação, que depende de um B, que é calculado por essa equação, que depende de um QV. O que é esse bendito QV? O bendito QV é definido por esse gráfico ou por essas equações que vão estar correlacionadas com a velocidade, né? Então, as engrenagens comerciais são mais usadas, possuem um QV que varia ali entre 3 e 11. Então, de acordo com a velocidade, né, tangencial no ponto primitivo, né? Aqui nesse gráfico está dado em pés por minuto, né, o valor dela. Ficar atento a essas unidades, né, de todos os gráficos, que alguns gráficos experimentais não foram convertidos para o sistema internacional, né? Já que você tem que julgar a unidade original que foi realizado o experimento, né? E aí você determina para cada um desses parâmetros, depende muito da qualidade, né? De precisão, e aí você define qual seria o fator dinâmico que você deveria usar, tá?
O fator de sobrecarga, né? Tem uma tabelinha aqui, né, que mostra, né, para máquina, para o motor e para a máquina conduzida, né, se eu tenho uma carga uniformemente aplicada, se eu tenho choques leves ou moderados ou médios, né, ou pesados, né, e aí eu vou determinar o que seria esse fator de sobrecarga, tá? O fator de tamanho, que é o KS, né, ele reflete a não uniformidade das propriedades do material, né? Então, lógico que ele vai depender do tamanho do dente, né, do diâmetro da peça, da largura de face e da presença ou não de tratamentos térmicos no material, tá? Então, basicamente, o que o livro fala é o seguinte: se eu tenho um módulo menor do que 5, então quer dizer que o dente é bem pequenininho. Então, o KS pode ser usado igual a 1. Para módulos maior do que 5, ele sugere usar um KS de 1.25, né? Pode ver que é muito subjetivo, né, o uso desse parâmetro aqui, né? Se eu tiver algum valor no limiar ali, um módulo de 5, né, o que eu faço? Jogo 1 ou 1.25? Aí o projetista vai ter que definir, né, se ele quer um projeto mais conservador ou um projeto mais próximo do limite, né? Mais próximo do limite do dimensionamento para ser mais barato e mais viável economicamente, né? O quarto fator de correção seria o fator de distribuição de carga, né? Que ele depende muito da largura de face, né? Porque a força tangencial não é distribuída de forma uniforme ao longo do dente. Então ele depende da largura da face da engrenagem. Então, se eu tiver uma largura ali menor do que 50 milímetros, ele vale 1.6. Se ela estiver na faixa de 50 a 150, 1.7, e assim por diante, né? Com os valores da tabelinha, tá? Então, fazendo isso, eu faço uma estimativa do que seria esse fator de correção. O quinto seria o fator de confiabilidade. É muito parecido com o que a gente já viu lá na parte de fadiga, né? Tem uma tabelinha que mostra, né, para uma confiabilidade, né? Aqui seria 0,99, seria 99%, né? Ele tem um fator de confiabilidade de 1.0. Se eu preciso de uma confiabilidade maior, né, eu vou usar valores maiores, né? Para valores menores, eu posso usar valores de fator de correção um pouco menor. A gente comentou que em engenharia é muito comum trabalhar com confiabilidade acima de 95%, né? Então é muito comum trabalhar com essa confiabilidade de 99%, tá? Eventualmente um problema pode pedir para você usar uma confiabilidade menor ou maior, né? E aí você pode adaptar por essa tabelinha. E o último, que é o fator de temperatura, ele avalia para aplicações com temperaturas mais altas, né? Então, para temperaturas de até 120 graus, né, seriam aplicações mais comuns, corriqueiras, né? O KT vale 1. Para aplicações a temperaturas acima disso, eu vou ter que trabalhar com fatores de correção de temperatura maior do que 1. E aí depende muito do material, né? E principalmente do ponto de fusão desse material, né? Para avaliar até que ponto eu posso fazer o dimensionamento por desgaste e aí até que momento que eu vou ter que começar a preocupar com outros fenômenos, como por exemplo fluência, né? Devido à alta temperatura, tá? Então esses são os fatores de correção, né? Se não me engano, então nós vimos 4 fatores exclusivos de flexão, 6 exclusivos para desgaste e 6 comuns a flexão e desgaste. Então no total, se não me engano, foram 16 fatores de correção, tá? Então esse é o critério adotado pela AGMA, onde ela pega essa quantidade enorme de fatores de correção e eu tenho que avaliar todos eles, né? Ou pelo menos interpretar. Muitas vezes eu posso, para um problema mais básico, né, simplificar e considerar, né, situações mais diretas, né, para poder adotar o valor de um fator de correção, para não ter que ficar perdendo tanto tempo avaliando, né, detalhadamente cada um desses fatores de correção, tá? Como eu tinha já comentado com vocês, a gente vai ver também um outro critério, mas que não está no livro do Shigley. O livro do Shigley apresenta basicamente a norma da AGMA, né? E é isso que a gente acabou de ver nessas 2 videoaulas sobre dimensionamento de fadiga, tá? Depois a gente vai ter que pegar um outro livro de elementos de máquinas, né, que depois eu vou passar para vocês, para a gente adotar o critério de dimensionamento que ele mostra, baseado numa metodologia mais simplificada, que ao invés de eu ter esses 16 fatores de correção, eu vou ter apenas 3 ou 4 fatores de correção, tá? Então é uma forma muito mais direta e simplificada de poder fazer o cálculo, né?
E depois eu vou até passar um trabalhinho para vocês aplicarem os dois métodos para poder comparar, né? O dimensionamento por um método com o dimensionamento pelo outro método, o que você vai ter diferença entre eles, ok? Então aqui no livro eu tenho vários probleminhas, né, que me permitem usar essas equações, tá? Então, na nossa aula síncrona, né, ou a presencial, a gente vai discutir e resolver alguns desses probleminhas aqui para poder aplicar todo esse conhecimento teórico que a gente acabou de ver, ok?